Amém, queridos? Mateus 7, 21. Por favor, se você está sem Bíblia, pegue carona com seu vizinho aí. Mas vamos ler. Diz assim a palavra: Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal ou a iniquidade. Vamos orar mais uma vez, querido. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra lida, e eu peço que o Senhor possa falar a cada coração nessa noite, a tua noiva nesse lugar, a cada pessoa que está aqui, que a tua palavra venha trazer ensinamento, venha trazer, meu Pai, cura, a tua palavra venha trazer refrigério, a tua palavra venha trazer salvação, a tua palavra venha edificar cada vida nessa noite, porque ela é suficiente. No nome de Jesus, abra cada mente, cada entendimento, meu Pai, traga mentes cativas a tua palavra. Nós declaramos, Deus, o Espírito do Senhor ministrando em cada coração. Repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não vem dos céus. Repreendemos, Senhor, todo espírito roubador da semente, e declaramos, Deus, corações prontos, terra pronta para receber mais uma porção da tua palavra, a palavra do Senhor. Dê graça à minha vida e dê graça aos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui essa palavra de Jesus, e o capítulo 7 de Mateus, a partir do capítulo 5, nós vamos observar, nós vamos ler, vamos aprender Jesus instituindo aqui o reino de Deus nessa terra, e são lições tremendas, são palavras que vai nos orientando, vai nos ensinando. E quando a gente chega já aqui no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, caminhando para o final, Jesus diz algo aqui, irmãos, muito forte. Jesus diz algo aqui tão importante para mim, para você, para nossas vidas, e nós precisamos prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós falamos coisas e nós não estamos falando a verdade. Muitas vezes nós falamos algo que nós não cumprimos, né? Por exemplo, quando um pai ou uma mãe fala algo para o seu filho, e às vezes você fala aquilo ali porque você está com cabeça quente, você está nervoso ou nervosa, mas você não cumpre aquilo que você falou. Mas, irmãos, o que Jesus diz, o que Ele falou é a verdade, e se está aqui escrito, irmãos, é porque realmente é aquilo que Ele falou, é aquilo que vai acontecer, é a verdade. E quando Ele está ensinando aqui, e Ele começa a declarar aqui, dizendo, nesses 3 versículos que nós lemos aqui, né, que nem todo aquele que diz, né, que vem a mim, Ele diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é algo muito sério. Nós louvamos, nós adoramos o Senhor, nós sentimos aqui a presença majestosa do Espírito de Deus, nós reconhecemos o amor de Jesus, a morte dele, a paixão, né, irmãos? Mas Ele está dizendo que nem todo que me diz, eu creio que todos que estão aqui nessa noite, já falou, Senhor, Senhor. Todos que estão aqui nessa noite, irmãos, pode olhar para esse texto e saber que você faz parte desse que diz, Senhor, Senhor. Que reconhece um Deus soberano, um Deus criador, reconhece ainda mais que Deus te amou de tal maneira que me amou, né, que enviou Jesus Cristo. Mas Ele está nos alertando aqui, irmãos, algo muito sério. E nesses 3 versículos aqui, a palavra que o Senhor me deu e o título que eu dei para essa palavra aqui, irmãos, é lições que geram vida. Então eu quero tirar aqui 2 lições apenas,
que geram vida, que traz vida, né? E uma vida, irmãos, com segurança, uma vida eterna, uma vida plena. E vamos aprender algumas lições dessa palavra, desse texto aqui. E a primeira lição que eu quero falar com os amados nessa noite é que, irmãos, uma declaração de fé, não apenas basta você dizer, você declarar com os seus lábios, né? Que você tem fé, que você crê em Deus, que você crê no Senhor. Irmãos, isso não garante, isso não te dá e nem me dá acesso aos céus, ao reino de Deus, ao reino dos céus, somente tendo essa declaração, somente dizendo Senhor, Senhor. Porque Jesus nos alerta aqui, irmãos, e Ele é muito claro em dizer, então nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, irmãos, não é uma declaração, queridos, que vai nos fazer, nós cantamos aqui, nós cremos, como igreja, irmãos, nunca tem se falado tanto, e hoje a tecnologia é muito rápida, as notícias chegam muito rápido, e tantos servos de Deus, mulheres e homens, têm tido sonhos, têm tido revelações de Deus, têm tido, irmãos, alertas de que Jesus está para voltar, de que o tempo já está se findando. É tempo de nós estarmos mesmo acordados, prontos. E não basta dizer apenas Senhor, Senhor. É isso que Ele está dizendo aqui, irmãos. O que a palavra está nos ensinando aqui, irmãos, que não adianta, isso não nos leva a entender que você ter uma boa relação com Deus, irmãos, isso não é só questão de palavras. Não é você proferir, você conhecer. Queridos, se você chegar para uma pessoa, para um bêbado, por exemplo, que está embriagado, alguém que está alcoolizado, embriagado, um bêbado, e se você falar, você crê em Deus, em Jesus? Creio. Você tem fé? Tenho. Mas o que Jesus está dizendo, irmãos, é que nem todos que diz vai poder herdar, estar com Ele. Porque, queridos, o que é dito com a boca, o que eu falo, o que você fala, o que nós proferimos nossos lábios, irmãos, e muito do que a gente fala vem do coração, vem de dentro mesmo. Mas o que eu falo, irmãos, precisa ser aprovado, precisa ser evidenciado, precisa ser assegurado com as nossas atitudes, com as nossas ações, até com as nossas reações. Alguém que ouve a palavra de Deus, alguém que crê na Bíblia, alguém que busca esse manual para viver melhor, para entender os princípios, irmãos, precisamos, queridos, evidenciar com as nossas atitudes, com os nossos procedimentos, com as nossas ações, e até com as minhas reações também. Eu falo sempre que ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, vai mostrar muitas vezes no momento que eu vou reagir a algumas circunstâncias, né? Falamos agora do congresso, as mulheres estão para o encontro, chegando daqui a pouquinho, mas muitas reagiram ali, muitos têm reagido diante de Deus, diante da palavra, e é isso que vai fazer a diferença, irmãos, é isso, não vale nada, de nada adianta simplesmente você professar, nós confessarmos que somos seguidor de Cristo, somos discípulos de Jesus, se de fato a minha obra, se de fato a tua obra, se de fato aquilo que nós fazemos não aprova aquilo que estamos dizendo, aquilo que estamos falando, e é por isso que ele começa a dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Lá em Tiago, no capítulo 2, verso 20, Tiago diz que se não tiver obras, irmãos, a fé é morta. Essa fé, se ela não tiver atitude, ações, é morta. As minhas obras, ela deve demonstrar a minha fé. Que obras são essas? Primeiro, irmãos, é obras de arrependimento, diante das fraquezas, diante dos pecados. São obras de arrependimento que começa, mas obras também que levam as pessoas a entenderem, a cumprir o chamado de Deus, o universal para nossas vidas. Eu não posso passar uma semana, 10 dias,
E eu falo, Senhor, eu preciso de Ti, eu vou reunir, eu vou Te adorar, eu vou cultuar. Irmãos, nós não estamos aqui para sermos abastecidos. Não é um posto de gasolina, que você chega lá e tem que botar a gasolina no carro para andar. Não, nós nos reunimos como igreja aqui para nós celebrarmos, adorarmos a Ele, para nós expressarmos nosso amor. Essa mentalidade, querido, tem que ser quebrada. Nós nos reunimos porque nós amamos Ele, e porque nós vamos adorar, celebrar Ele, e Ele fala conosco, né? E Ele vem e fala conosco. Irmãos, não adianta nada. O que eu quero dizer, irmãos, é que as minhas obras, o que eu faço, vai demonstrar minha fé. E Tiago fala muito, ensina muito sobre isso. Tiago era discípulo de Jesus, Tiago foi irmão de Jesus. E ele nos ensina muito, irmãos. Por isso, é necessário nós compreendermos o que é que Jesus está nos chamando para nós sairmos de um nível raso de relacionamento, de Senhor, Senhor. Irmãos, Jesus disse que os discípulos deles, Ele está falando hoje para mim e para você, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, que nós somos conhecidos por algumas atitudes. A primeira atitude que Ele diz, irmãos, é se nós permanecermos na palavra dEle. E é por isso que não adianta dizer só Senhor, Senhor. Ele requer mais. João 8, Evangelho segundo João, mais na frente um pouquinho, 8, verso 31 e 32, ele nos diz algo, né? Se permanecermos na palavra dEle, Ele nos ensina, Ele nos diz algo, irmãos. E Jesus estava reunido ali com os judeus, com as pessoas, pregando, ministrando, e Ele diz, o que Ele diz aos judeus aí, que nele creram? Se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sois meus discípulos. Se vocês permanecerem, se vocês se deterem, e o verso 32, e vocês vão conhecendo a verdade, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Irmãos, essa verdade de Deus é a palavra. Não é apenas eu ter um momento, não é apenas eu viver, mas é eu permanecer, irmãos. E é por isso que Ele nos diz, eu só vou ser aprovado se eu permanecer. Você entende, irmãos? É por isso que a palavra sempre está nos chamando, nos exortando a não vivermos uma inconstância com Deus, com oração, com a leitura da palavra. Eu não estou dizendo para você isolar a sua vida, se trancar, mas estou dizendo de você ter um relacionamento diário, contínuo com Deus. Permanecer nessa palavra. Permanecer na palavra, irmãos, é obedecer a palavra, o que Deus fala. É isso que Ele nos ensina. É a mesma coisa que obedecer. Permanecer na palavra é isso. É você praticar em todos os aspectos, em toda circunstância na sua vida. Seja em um negócio, seja numa situação familiar, seja, irmãos, em qualquer circunstância, você vai trazer essa palavra, colocar ela como um prumo. Os construtores, quem já construiu casa, sabe que todo pedreiro, todo mestre de obra precisa colocar um prumo na parede, para que essa parede seja levantada corretamente. Irmãos, e a palavra de Deus, ela é o prumo para nossas vidas. Você entende? Nós precisamos colocar esse prumo, para ver se eu estou caminhando de uma maneira correta. Então, meus amados, é isso que Jesus está nos ensinando. Ele diz também, para mim e para você que está aqui nessa noite, que nós somos conhecidos no céu, nós somos conhecidos por Ele, irmãos, também, se nós amarmos, diga comigo, se eu amar, diga-se o meu próximo. Irmãos, Ele fala, se nós amarmos uns aos outros, João 13:35, nisto, Ele diz, João 13:35, nisto conhecereis, olha o que Ele diz, irmãos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu só sou discípulo de Jesus, seguidor de Jesus,
se eu amar o meu próximo, irmãos, não é da boca para fora, mas esse amor é um amor com atitude, um amor ágape, um amor que não precisa nada em troca, irmãos. É isso que ele está nos ensinando. Se alguém tem Cristo como Senhor de sua vida, se alguém tem Cristo como seguidor, como seu Senhor, sem dúvida, queridos, é alguém que ama o seu semelhante, é alguém que cuida, que se preocupa com alguém. Irmãos, é alguém que não vive só para você, só para os seus interesses, para os seus problemas. Você olha para os problemas das pessoas. O amor é isso, irmãos, né? Porque, irmão, se eu não amo quem eu vejo, se eu me relaciono, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? E o texto ainda nos alerta o seguinte, a Bíblia diz lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, só anote aí, o Gabriel vai colocar 1 João capítulo 4, ele nos diz algo aí, é o discípulo do amor, e ele diz, o que amor é esse? 1 João 4, verso 20, ele vai nos falar, irmãos, que se alguém diz, eu amo a Deus, como muitas vezes nós falamos, irmãos, eu falei aqui para você no início, pergunte para qualquer pessoa, talvez um ateu, à toa, alguém louco, nécio, vai dizer que odeia a Deus, mas na grande maioria todos vão dizer, não, eu amo Deus, eu creio em Deus, e ele está dizendo, se alguém diz, eu amo a Deus, e essa pessoa odeia seu irmão, ela é mentirosa, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é se eu profiro com a minha boca, se eu declaro, Senhor, eu te amo, mas no meu coração, queridos, eu odeio alguém, eu não quero me relacionar com alguém, eu desvio de um lugar para mim não falar com essa pessoa, eu matei essa pessoa dentro de mim, ele está dizendo que essa pessoa é mentirosa. Então, meus amados, nós vamos entender que uma boa relação com Deus não é só palavras, não é uma relação de palavras, irmãos, mas é de atitudes, eu e você estamos sendo aprovados por Deus, eu e você estamos sendo ensinados por Deus, e vamos ser conhecidos a cada dia no céu, com essas atitudes. Primeiro, nós vamos declarar, primeiro vamos ter essa convicção, essa certeza, de que nós vamos permanecer na palavra dEle. A segunda coisa é que nós vamos amar uns aos outros. Não vamos ser, não adianta, irmãos, que o céu nos conhece, o mundo espiritual nos conhece. Religião não salva ninguém. Religião às vezes até atrapalha. Todos nós, irmãos, somos religiosos. Tem um religioso bom, tem um religioso ruim. Mas eu quero dizer que a nossa religião é conhecer esse amor, e esse amor de Deus que veio ao nosso coração, ele precisa ser levado às outras pessoas, ele precisa ser praticado. E a terceira coisa eu quero falar, queridos, a respeito de ser conhecido no céu, como discípulo, como seguidor de Jesus. Ele diz também, está lá em João 15, verso 8, que eu e você precisamos dar frutos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, porque o papai do céu, irmãos, o nosso Abba papai, o nosso paizinho querido, você sabe como é que ele é glorificado? É que eu e você, é que a igreja dele aqui nessa terra, fundada há mais de 2000 anos, em Pentecostes, onde Jesus fundou, o Espírito Santo veio, desceu sobre aquela igreja, reunida ali, e dali eles começaram a proclamar o reino de Deus, pregar o evangelho. Ele disse que Deus é glorificado, que o meu Pai, quando nós damos fruto, e o texto diz muito fruto, irmãos, e assim sereis meus discípulos. Sábado nós estávamos aqui na Aliança Jovem, e nós aqui no culto tão precioso com Deus, mas nosso coração assim queimando, porque a gente sabe que tem muitos jovens aí fora precisando, irmãos, conhecer esse Pai. E nós precisamos, irmãos, dar frutos, queridos. Pastor, o que significa dar fruto? O que significa dar fruto? Irmão, o que significa dar frutos é eu e você, é o que nós fazemos, irmãos. Nós vamos produzir
as boas obras do reino dos céus, as boas obras de Deus, nós vamos produzir, nós vamos, irmãos, levar isso aí, nós vamos contribuir para esse aumento a cada dia do reino de Deus ser estabelecido aqui na terra, da igreja marchar, da igreja perseverar, da igreja multiplicar, das vidas sendo alcançadas, como tem acontecido nesse final de semana. Sabe, meus irmãos, é quando você contribui. Passou-se uma semana, qual foi a tua contribuição para que alguém conhecesse mais de Deus essa semana? O que foi que você fez para que alguém pudesse conhecer mais de Jesus essa semana? Dar frutos é ser cooperador com o Pai nos céus, irmãos, para que o crescimento da igreja dele aqui nessa terra, irmãos, possa continuar, possa fluir. Então nós precisamos dar frutos, irmãos, em nome de Jesus. E eu pergunto, Cristo tem sido de fato nosso Senhor? Verdadeiramente Ele tem sido nosso Senhor? De fato, de direito? Senhor, irmãos, é dono. Nós somos servos. Servo no original, no hebraico, é escravo. Nós éramos escravos do pecado, e o Senhor nos tirou daquela escravidão. Nós somos livres agora para servir a Ele, mas nós somos comprados por um preço caro. Nós somos agora escravos de Jesus, de Deus. Amém, queridos? Você não é dono do seu nariz. Quem é o dono do seu nariz, irmãos? É Ele. É Ele. Irmãos, Deus é tão poderoso, basta, sabe, um dedinho dele fazer algo para mostrar quem Ele é. E muitas vezes o homem tão arrogante, tão longe de Deus, ou muitas vezes tão religioso, tão cheio de si, se esquece de que nós somos apenas pó, cinza, não somos nada, irmãos. Então, irmãos, nós somos servos dele. Deixa Ele ser o teu Senhor. Deixa que o Salmo 23:1 seja de fato direito e realidade na sua vida. O Senhor é o meu pastor, mas antes de Ele ser o teu pastor, Ele é o teu Senhor, e é por isso que nada te faltará. Isso te basta, isso nos basta. Papai, mamãe, meus irmãos, vamos dar frutos, vamos glorificar o nosso Pai que está nos céus, de fato deixando Ele ser o nosso Senhor. Abra sua Bíblia, eu quero ler esse texto aqui com você, Lucas, capítulo 6, verso 46, ou acompanha aqui no telão, mas Lucas 6, a partir do 46, Lucas 6, 46, vamos ler até o 49, diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente daquela casa, e não pôde abalar, porque tinha sido bem danificada. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente, e caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, é uma advertência aqui. Será que de fato Deus, Jesus, é o nosso Senhor, irmãos? Será que Ele é o nosso dono? E Ele está dizendo: por que me chama Senhor, Senhor? Por que você diz isso e não pratica o que eu vos ensino? O que você tem ouvido de Deus? O que Deus tem te ensinado? O que a palavra tem te ensinado? A palavra tem sido pregada a tempo, a fora de tempo. A palavra tem sido, irmão, semeada de diversas maneiras. E Ele está nos dizendo aqui que nós precisamos ouvir e precisamos praticar. Ele compara aqui esses dois homens. Ele diz aqui, irmãos, que a pessoa que vem a Ele, ouve a palavra dEle e a pratica, Ele diz que é um homem que cavou fundo. Uma casa pode ser construída numa areia, irmão, não tem problema ser numa areia, desde que ela seja cavada, lê os alicerces para chegar na rocha. E sabemos que a rocha, irmãos, é Jesus, que nos sustenta, que nos fortalece. Eu estava assistindo agora a reportagem daquele furacão, né, que devastou uma parte da Califórnia, Estados Unidos, México.
Meus irmãos, eu vi um homem dando um testemunho, ele dizendo assim, a casa dele sem telhado, não sei se vocês viram isso, você olhava assim na imagem, árvores, muito, e ele feliz, que ele dizendo assim, não, a minha casa caiu o telhado, os vidros quebraram, mas eu estou feliz que a estrutura dela está pronta, a casa estava toda em pé, só o telhado que tinha sido caído, algumas coisas, porque ele estava dizendo, a minha casa foi construída na rocha, tem alicerce, e Jesus usou essa comparação para dizer que nós precisamos ouvir a palavra dele e praticar, para de fato dizer, Senhor, Senhor. Então, meus amados, deixe Jesus ser o teu dono, deixe Ele guiar a tua vida, direcionar em todas as verdades, em todas as coisas. Não tenha medo de descansar nele, não tenha medo de se entregar a Ele, não tenha medo de abrir mão, de entregar o controle a Ele, falar, não, tu és o dono. Irmãos, o dono de uma empresa, o dono de um negócio, não é ele que dirige, e muitas vezes tem os funcionários, tem aquela equipe, mas ele que dirige. Às vezes você pode até falar, mas por que meu patrão está fazendo isso? Irmãos, ele é dono, ele é o Senhor. Assim, irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus e confiar, entregar de fato a nossa vida a Ele e falar, tu és o meu Senhor. Porque Ele nos advertiu, irmãos, que muitos vai dizer Senhor, Senhor, mas não estava obedecendo. Não estava obedecendo o direcionamento, as verdades dele. Então, meus amados, repita comigo. A minha declaração de fé, fale mais alto, diga, a minha declaração de fé no Senhor Jesus não garante o meu acesso aos céus. O que garante o teu acesso e o meu acesso ao céu são as minhas atitudes, as minhas práticas, é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu vivo, irmãos. É aquilo que eu vivo. Não adianta você que estuda, você pode chegar na sua casa e falar para o seu pai, para a sua mãe, não, está bem os estudos, a minha faculdade está bem, eu tenho tirado boas notas, eu tenho feito aquilo, você pode mostrar algo, mas se de fato isso não for uma realidade, uma verdade, você não vai ser aprovado. Jesus nos ensina tanto a respeito disso, irmãos, a ponto de dizer que Ele entregou, dinheiro, bens na mão de algumas pessoas para cuidar, e Ele queria que no momento ia chegar um determinado momento que ia prestar conta daquilo, e alguns multiplicaram, alguns fizeram com que rendesse, outros se acovardou com medo, não agiu, e Deus nos diz claramente, nos ensina claramente ali, que Ele quer ver de nós, irmãos, é frutificação, é produtividade, é estabelecer o reino dEle nessa terra, não dizer só de boca, não só dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas é você ser o canal, é você dizer, eu sou prova disso, olha a minha vida. E é isso que muitas dessas mulheres têm ouvido nesses dias, é isso que a igreja do Senhor tem vivido. Mas você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, o que é que de fato na sua vida precisa ser mudado? O que é de fato que você precisa reconhecer mesmo, e falar, Senhor, Senhor, eu sou teu, Senhor. Falho mesmo, irmãos, pecador, mas se entregando a Ele, para que Ele venha e molde, para que Ele restaure, para que Ele possa nos ensinar essas verdades, atitudes, palavra, amor, com ação, com atitude, e irmãos, produzir frutos, pregar o Evangelho, a tempo, fora de tempo, anunciar, pregar a semente, prega o Evangelho sem palavras, com nossas vidas, com as nossas atitudes, com nossos procedimentos. A gente, irmãos, coloca alguns adesivos, às vezes em moto, em carro, com o nome da igreja, ou com algo, mas irmãos, aquilo nos preocupa às vezes. Será que as pessoas que estão andando atrás de você no trânsito, realmente vai olhar e vai ver ali um homem, uma mulher de Deus, alguém que está naquele volante ali, como de fato, alguém de Deus? Ou qualquer coisinha, você está metendo a mão na buzina, você está, para lá. As minhas reações, irmãos, é por isso que Jesus está dizendo que não adianta somente falar da boca para fora. Precisamos, irmãos,
cumprir, entender o que Jesus nos ensinou e pegar essa lição para nós, irmãos. E a segunda lição, quando as mulheres chegarem, vocês me avisem, tá bom? A segunda lição, irmãos, que eu quero deixar nessa noite, e a última, foram 2 lições que eu falei. Diga comigo: ninguém entra no céu por fazer boas obras. Irmãos, o que Paulo fala lá em 1 Coríntios? Ainda que eu pegue tudo que é precioso, ainda que eu pegue todo o meu dinheiro, que eu dê aos pobres, ainda que eu tenha o dom de profetizar, de falar mistérios, ele diz lá, irmãos, que se não tiver amor, de nada vai adiantar. Irmãos, Deus é amor, já provou isso, você sabe, provou, mostrou o amor com práticas. Mas, queridos, não adianta nós trabalharmos, fazermos tantas coisas para nós chegarmos à salvação, aos céus. Ninguém vai estar, irmãos, no céu, ninguém vai para o reino de Deus por fazer boas obras. Eu vi agora recente, como eu falei, a internet, os noticiários são rápidos, e houve-se notícia de arrebatamento, Deus falando com servos, com servas, o arrebatamento está muito próximo, e vai ser desse jeito assim, ó, vamos estar juntos, vamos estar talvez em algum lugar trabalhando, talvez até reunidos como igreja, talvez até no culto assim, e de repente, acorda, irmãos. Sabe, irmãos, a igreja do Senhor vai ser arrebatada, você vai ser arrebatado, mas o texto diz, irmãos, que vai haver um tempo ainda aqui, nessa terra, vai ter tribulação, vai parecer um momento de paz, mas vai vir tribulação terrível, mas no momento disso a igreja ela vai ser arrebatada, e eu só vou subir, você só vai subir, irmãos, se nós entendermos essa segunda lição que ele nos ensina aqui, porque o verso 22, onde nós lemos, o que ele diz lá, em Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? Não falamos maravilhas, fizemos tantas coisas? Mas muitas pessoas fazendo boas obras, isso é bom, glória a Deus, chegou, nós vamos, segure um pouco aí, nós vamos finalizar aqui, irmãos, fizemos tantas coisas, é isso que a Bíblia está dizendo aqui, tantas coisas, as pessoas desse versículo aqui, irmão, dessa palavra aqui, fizeram muitas coisas boas, irmãos, expulsar demônio é coisa boa, uma pessoa que está aprisionada, que o demônio está ali, amarrando, fazendo a pessoa fazer tantas coisas erradas, e no nome de Jesus, porque é no nome dele que o texto está dizendo, vai lá e expulsou aquele demônio, tantas maravilhas, muitas pessoas, irmãos, foram beneficiadas, muitas foram curadas de doença, como ele está dizendo aqui, muitas coisas aconteceram aqui, foram edificados com a palavra ministrada por eles, esse grupo aqui que Jesus está falando aqui, irmãos, tem beneficiado tantas pessoas, fizeram tudo isso no nome dele, queridos, mas Jesus é categórico em falar, por isso que eu falei, que se ele falou isso aqui, irmãos, é porque é realidade, o que ele diz aí? Então lhes direi abertamente, quer dizer claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A Bíblia diz, queridos, claramente, que eu e você, que o homem, ele não é salvo por fazer boas obras. As boas obras, elas são atitudes nossas. A salvação lá em Efésios, no capítulo 2, diz que vem pela graça mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, irmãos. A salvação, irmãos, é a graça de Deus que vem sobre nossas vidas. Eu vou fazer boas obras, sim, porque eu amo a Deus, porque eu conheci Jesus, mas não são as minhas boas obras que vai me conduzir aos céus, é o meu procedimento. Muitas pessoas fazem coisas, princípios de Deus, da palavra de Deus,
mas com motivações erradas. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer, por isso que nós precisamos nesse tempo, a cada dia mais, nos relacionarmos com Ele, amarmos a Ele, irmãos, não pela mão poderosa dEle, por esse Deus poderoso, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo de hoje, e é o Deus eternamente, mas nós amamos Ele, servimos a Ele, por quem Ele é, e não pelo aquilo que Ele faz, vai continuar fazendo. Anote mais esse texto aqui para nós orarmos, queridos, anote aí, Tito, capítulo 3, do verso 5 a 8, para depois você meditar nessa palavra. E ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela graça, sejamos feitos, ele diz aqui, herdeiros, irmãos, de Deus, segundo a esperança da vida eterna. Mas ele está dizendo que não é pela obra, fiel é a palavra, e isto quero dar, que deveras, para que crê em Deus, procure aplicar-se as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, irmãos. Ele está dizendo, então o amor de Jesus, o amor de Deus por mim e por você, é porque Ele te viu e Ele me vê, irmãos, como filho, que Jesus te ama, está dizendo, Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou falho, eu sou pecador, eu reconheço que Tu me amas, eu reconheço que o Senhor quer mudar a minha história, eu reconheço que um dia eu vou estar contigo, eu reconheço, no nome de Jesus, assim como essas irmãs vão entrar, já aqui, porque puderam viver momentos ali, na presença dEle. Mas você que está aqui nessa noite, que veio aqui louvar a Deus, que veio aqui, eu quero te convidar nessa hora a fechar os teus olhos, para nós orarmos juntos. Eu quero te convidar a se colocar em pé, se você puder. Ele é lindo, Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós. A palavra diz que Ele é o Verbo, que se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e Ele veio nos ensinar, Ele veio nos ajudar, e Ele disse essa palavra porque Ele te ama e Ele me ama, e Ele sabe o quanto, irmãos, o céu é precioso, Ele sabe o quanto foi, assim, o quanto foi um preço dEle deixar a sua glória, a sua majestade, vir habitar aqui, na terra, por mais de 2000 anos, e é por isso que Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, porque Ele fez a vontade do Pai dEle. Feche os teus olhos, eu quero orar por você nessa hora. Você tem convicção, você tem certeza de que Jesus é o teu Senhor, e se Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, não só de palavras, mas com atitudes, com ações, amando, perdoando, renunciando aquilo que desagrada a Deus, o pecado. Ser Senhor é saber que Ele é o teu dono, é saber que vale a pena confiar, vale a pena renunciar. Não adianta, irmãos, mas é vivermos, é nos entregarmos a Ele, porque Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é o Rei dos Reis. Declare, faça desse louvor essa oração. Declare aí. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Rode candarabaiaba chorou Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti, o que posso te dar.